Existe todo um universo entre as telas de cinema e os livros empoeirado. Esse universo é conhecido como Quadrinho Pesado, Nona Arte. Vamos para mais uma resenha de Pierce, Indo pro Texas. Pierce, Indo pro Texas, obra de Garth Ennis, que fez sucesso pelos anos 90 e foi pioneira dentro também do selo Vértigo, o antigo selo Vértigo da DC. Tem mais essas duas aqui para continuar, só que elas são publicações mais recentes e são também, vamos dizer, volumes mais à frente, porque o Pierce, ele é pelo nome, ele não tem assim, tem que olhar na internet direitinho, a sequência direitinho, pelos nomes. E esta aqui é uma edição bem antiga do primeiro volume, que é Indo pro Texas, e ela ainda é em preto e branco. E para falar bem a verdade para vocês, eu gostei muito deste formato em preto e branco aqui, mais até do que aqueles outros dois ali que são coloridos. Bom, vamos ver se eu consigo encontrar a terceira, a segunda parte, que aquelas ali eu acho que é a quarta e a quinta, que eu comprei, que estava um preço bem bom. Bom, tudo começa com J.C. Cutter e começa tudo aqui com 3 pessoas batendo um papo dentro de um daqueles barzinhos típicos do Texas, aquelas lanchonetes típicas do Texas. Então nós temos aqui a figura principal, que é Jesse Custer, tem aqui o Cassidy e tem aqui a Tulipa. E eles estão conversando dentro de uma lanchonete, e ali então começa todo o processo com alguns detalhes ao mesmo tempo, o flashback no paraíso, isso mesmo, no paraíso. E ali parece que começa a aparecer anjos com alguma situação que aconteceu lá no paraíso, ao mesmo tempo que vai dando flashbacks de como os 3 chegaram até aquele momento ali. Então, isso tudo vai aparecendo, coisas lá anjos lá do paraíso acabam fazendo atitudes ali a respeito do que aconteceu com o Jesse Custer. Ele recebeu uma entidade no momento que ele estava lá num culto, e ali ele recebeu uma entidade de uma criatura. E esta criatura, ela então passa a dar poderes para Jesse Custer, J.C. Custer, que do poderes da palavra de Deus, que é aquilo que ele fala, as pessoas obedecem. Um detalhe bem interessante dessa obra é que ela é bem datada, porque na época lá tem coisas que ela não tem mais a mesma, vamos dizer, significado para nós, ou mesma novidade para nós hoje. Mas aqui, por exemplo, nas palavras aqui dos policiais lá, texanos e tudo mais, dá para ver a situação do racismo, né, que se tem, uma crítica ao racismo que se tem dentro dessa obra. Aqui tem uma igreja explodida e o policial diz que isso foi coisa de alienígena ou de negros. Aí, no final, eles acabam chegando a ponto de que isso foi obra de alienígena, e o tenente aqui acaba dizendo que foi um alienígena negro. Então, olha só a questão, né, de perseguição, a crítica social que diz aqui dentro de uma obra, a crítica que essa obra aqui fez naquela época lá nos Estados Unidos, e claro, continua ainda sendo feita. E basicamente essa obra toda ela fala disso, porque aqui essa entidade que está entrando no Jesse Custer aqui, ela é uma criatura nova, e por isso ela não é nem inquista no céu nem no inferno. Então ela é perseguida, na verdade, assim, né? Aqui tem a situação assim bem de faroeste. Então aparece aqui o santo dos assassinos lá e tudo mais. Tem uns bang bang, bem cara de faroeste.
Por isso que no preto e branco lembra aqueles quadrinhos antigos de faroeste, né, de Bang Bang que se tem. Aqui conversa dos policiais, bem típico, tem essa rapaz aqui que tem essa deficiência, e aí também mostra bastante a situação de preconceito em cima dele por essa deficiência que ele tem aqui, as chacotas que acontecem, até por essa questão aqui desse amigo da dupla, que também, por uma questão dele, dá para ver que ele também ele é chamado de aberração. Então isso aí é tudo questão, porque ou diferente, então ele é chamado de aberração. O Jace Custer, ele desde pequeno, ele também recebia aqui o espírito, conversava o espírito com Jesse James. Então não dá para saber aqui se isso tudo é real ou é tudo coisa da cabeça do Jesse. O Jesse aqui é Bruce Wayne, não é Buffalo Bill, uma entidade, um símbolo de faroeste. Então ele conversa com esse espírito, né? Ou dá para entender que é a alucinação que o Jace Custer tem. Então, será que tudo que acontece aqui não é uma alucinação do Jesse? É isso aí que a gente vem a ponto. Bom, aí eles vão para a cidade e tudo mais e tal, dá aquelas coisas de faroeste, aquelas coisas arada toda. Ele usa mais algumas vezes o poder dele da palavra e tudo mais, e vem o santo dos assassinos aqui, mata as pessoas más e coisa arada e tal, tipo justiceiro, e ele vai desvendando quem é essa entidade que está com ele. Aqui ele está falando que quando ele era pequeno, ele via, a primeira vez que ele falou com aquela entidade, quando ele estava assistindo um filme de Bang Bang ali. Vou deixar para vocês. É John Wayne, né? John Wayne. Quando ele via a entidade de John Wayne, o espírito de John Wayne, primeira vez e tal. Então dá os Bang Bang, dá os efeitos, tudo igual mesmo uma história de faroeste. É bem interessante ali que se tem. Aqui interessante essa imagem aqui, a característica que tem no preto e branco da obra do Garth Ennis, que é mesmo para dar uma certa impressão. Se você ler, você vai saber para que é aquela referência que ele tem ali. Aqui anjos e tal, vem conversar com ele esclarece quem é aquela entidade e tudo mais, quem é que está perseguindo. Depois eles vão aqui para uma questão, para uma cidade onde o amigo do Jesse vai conversar com um policial aqui. Acaba culminando, aparece duas figuras aqui, dois policiais que vão se juntar lá na ponta, no final, perseguindo um serial killer, e no final Jesse e a equipe aqui, na intenção de descobrir mais informações do santo assassino com um amigo de Jesse, eles acabam ajudando o amigo do Jesse, eles acabam ajudando a polícia a descobrir quem é esse assassino em série, esse serial killer. Então é bem interessante, é uma obra de fácil leitura, ela é rápida, ela é ágil, ela é gostosa de ler. Até você tem a impressão que você viu um filme, daqueles filmes dos anos 90, assim, bastante pancadaria e bastante pancadaria, bastante tiro, bastante briga e coisa nada e tal, né? De burucutu, como o pessoal diz. Gostei bastante desse primeiro contato e confesso a vocês que esse título aqui eu estava meio receoso de ler, por causa de um sentimento meio mórbido que eu tinha quando falava das questões aqui que apareciam, né? Anjos, demônios e que coisa nada e tudo. Coisa que tem hoje nos filmes que todo mundo já está cansado, né? Vampiros e tudo mais, e tiros e tal. Mas depois que eu comecei a ler e comecei a entender qual é a crítica que está sendo feita aqui, gostei demais, tá? Gostei demais. Tá aí, então, para vocês, mais uma resenha. Pierce indo pro Texas, uma obra que não pode faltar em qualquer uma vertigoteca, em qualquer coleção de quadrinhos mais amadurecidos, para pessoas mais que têm uma inteligência mais amadurecida e conseguem colher a história efetiva que o autor está querendo passar. Te encontro na próxima história.
Valeu!